Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Conversa Patriota Brasil. Hoje, 1º de junho de 2020, segunda-feira, falamos aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Me chamo Fabiano Kramer. Antes de irmos para a nossa conversa de hoje, peço que, se você ainda não é, que se inscreva no canal. Se gostar dos vídeos, deixe o seu joinha patriótico, e divulgue o nosso canal e os nossos vídeos para mais patriotas, para que possamos chegar em mais patriotas. E deixe o seu comentário, que é muito importante para mim e para o canal. O nosso assunto de hoje são as manifestações ocorridas ontem, dia 31, em todo o Brasil, contra e pró o presidente Bolsonaro, o governo do nosso presidente Bolsonaro. Esse é o assunto que está em voga nessa segunda-feira. Voltamos após a vinheta. As manifestações ocorridas ontem em todo o Brasil, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, que foram mais divulgadas, mas ocorreram em várias outras partes do Brasil, em prol ao governo Bolsonaro, foram vistas na grande mídia, e nas redes sociais. A grande mídia as classificou de antidemocráticas, inclusive o sobrevoo do presidente Jair Bolsonaro, as manifestações de Brasília, e tivemos manifestações em São Paulo, ditas a favor da democracia, de manifestantes que levavam estranhamente bandeiras vermelhas e pretas, e que entraram em confronto com a polícia e com os manifestantes pró-Bolsonaro. Esses manifestantes foram inicialmente vistos pela mídia, o domingo eu estava assistindo ali, e como manifestantes pró-democracia. Quando se deu o confronto, automaticamente mudou a tarjeta ali, aquela parte de baixo, eu estava assistindo a CNN, para torcidas organizadas entram em confronto com a polícia. Não são só torcidas organizadas. Esses manifestantes são uma coisa muito mais séria que está acontecendo atualmente no Brasil. É uma coisa que muita gente que é patriota, é de direita, não está enxergando, pelo menos num primeiro momento. A esquerda está se organizando e de maneira mais efetiva. Como? Existe um movimento mundial, não só aqui no Brasil, um movimento que existe desde a década de 20, chamado Antifa. Esse movimento é o movimento Antifa, ou seja, antifascista, que foi um grupo organizado por Trotsky, na Alemanha, na década de 20, contra o movimento nazista, que ainda não, o partido nazista, que ainda não tinha se efetivado muito. Mas esse movimento Antifa era um movimento na época, que pregava ideais comunistas, antinazistas, mas que era extremamente parecido, com os movimentos nazistas. Usavam os mesmos métodos, usavam as mesmas táticas, manifestações parecidas, bandeiras e símbolos parecidos, mas assim que Hitler tomou o poder e tomou a Alemanha, uma boa parte desse movimento Antifa se tornou nazista. Boa parte dos manifestantes,
Mas o movimento continuou existindo, existe até hoje, né? Contemporaneamente, né, os antifas, lembrem-se desse nome, né, são de ideologia de esquerda, ligados a ideologias socialistas, comunistas, né? Eles costumam, é usual isso aí, aqui no Brasil principalmente, se reunir a grupos já organizados, né, como torcidas de clubes. Então, todos os clubes de futebol, né, ou a maioria deles, têm os seus antifas, né? Os mais conhecidos são os clubes de futebol de São Paulo, lá o Flamengo e outros, eles têm os seus antifas, né? Os antifas se caracterizam, né, por um símbolo próprio, que é uma bandeira que foi vista, inclusive, nas manifestações hoje, vermelha e preta, né? E tem um A de antifas, né? E eles são extremamente organizados. Eles se organizam, esse movimento existe. Vamos ficar cientes, esse movimento existe desde a década de 20, nunca mais morreu. Existe no mundo inteiro esse movimento. É financiado pela esquerda mundial, né? Eles têm um financiamento pesado pela esquerda mundial. Eles, aqui no Brasil, estão reunidos, vamos dizer assim, dentro de torcidas organizadas e outros, não só torcidas organizadas, mas e outros grupos, né? Mas sempre se identificam como antifas, né? Flamengo, os antifas, que foi ali, era o Flamengo, não sei que mais que estava nas manifestações lá de São Paulo, né? Antifas sempre se identificam. Eles são extremamente organizados, extremamente violentos, né? Eles partem para cima, eles não querem saber. Eles são pessoas que eles já pegam pessoas do perfil violento para fazer parte do movimento, né? E eles, por favor, não confundam, eles são de esquerda, tá? São comunistas, socialistas, é um movimento que se caracteriza por ser anticapitalista, né? Se diz democrático, mas eles querem uma democracia socialista, né? São um movimento que se reúne nos Estados Unidos aos Black Boys, né? Eles se reúnem aos Black Boys, igual a Black Boys antifas, né? Eles entraram ontem em confronto direto com a polícia, sem medo, entraram direto, né? Entraram em confronto com que tentaram e também conseguiram, em certas ocasiões, entrar em confronto com os manifestantes pró-governo, pró-Bolsonaro, né? E eles estão assim surgindo, eles estão tomando corpo em todos os estados do Brasil, tá? Eles são anticapitalistas, como eu já disse, de cunho político socialista e comunista. Mas não confundam os antifas. Eles são, vamos dizer assim, o exército armado da esquerda. Tá? Eles não confundam antifas, tá, com esse pessoal que é financiado com mortadela e R$30. Tá? Que vai aonde mandam por mortadela e R$30. Né? Dos MST, que a gente achava que eram violentos, não são nem fichinha perto dos antifas. Tá? Não confundam com MST, com UNE, com esses movimentos de esquerda. Tá? Eles são organizados, eles são preparados para o confronto, né? E são financiados pela esquerda mundial em todo o mundo, né? Então, assim, nós de direita temos que estar preparados para que nas nossas futuras manifestações daqui para frente,
encontrarmos esse pessoal, tá? Eles vão nos chamar de fascistas, de nazistas, de qualquer coisa, né? Só que nunca vão se dar ao respeito, eles vão partir para briga, eles vão partir para porrada, desculpe a palavrão, tá? Então, assim, nós temos que estar muito bem preparados, tá? Não entrar em confronto com esse pessoal, mas se entrar em confronto, temos que saber nos defender, tá? E temos que denunciar, onde a gente vê esse movimento, denunciar para a polícia, para as autoridades, porque ele não é um movimento legal. Ele não é um movimento, ele não existe legalmente, né? Ele é um movimento, como é que vamos dizer assim, espontâneo, né? Que prega a violência contra, né, o que eles chamam de fascismo, né, contra tudo aquilo que é contra os ideais dele, né? Tanto que na década de 40 e 50 eles se reuniam a grupos de rock que andavam pelos Estados Unidos em grandes carreatas para fazer shows, e iam caçar pessoas que não estavam dentro, que eles chamavam de fascistas, né? Eles iam caçar essas pessoas em determinados estados, que eles sabiam dos Estados Unidos que existia lá um movimento que era mais de direita, pessoas de direita, capitalistas, que estavam fazendo um movimento forte, eles iam caçar. Eles mesmos diziam, não, vamos caçar os caras. Então, cuidado, né, com os antifas, né? Cuidado se você ouve alguém dizer, os antifas, denuncie, tá? Denuncie. Se você estiver num movimento, numa carreata, numa caminhada, né, pró-governo, e vier contra você um movimento antifa, tome muito cuidado, se prepare para o confronto que eles vão vir, né? Nossos movimentos de direita, até então, né, estão sendo pacíficos e ordeiros, e devem continuar sendo, mas nós não podemos ser cordeiros no abate. Nós temos que estar preparados para o confronto, né? Devemos continuar sendo ordeiros, devemos continuar sendo cidadãos respeitando as leis, respeitando os limites do bom senso, né? Mas também devemos nos prevenir e estarmos prontos para o confronto, porque agora que esse movimento começou a tomar corpo, começou a ir às manifestações e começou o enfrentamento, eles não vão parar. Já são movimentos que já deram muito problema em vários países. Também é um movimento, né, que está provocando, pelo que já se sabe, as manifestações e os confrontos nos Estados Unidos, né? É um movimento a nível mundial que procura desestabilizar, né, o capitalismo. Tá? Ele procura desestabilizar o capitalismo, ele procura desestabilizar a livre iniciativa, né? É um movimento que é contra tudo que nós pregamos. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? E temos que estar alertas, né? Também tomar muito cuidado com o que se vê na TV hoje em dia, porque pelo que se viu na mídia essa segunda-feira, final de domingo, depois das manifestações, nessa segunda-feira a grande mídia continua, né, batendo nos movimentos de direita, né, inclusive colocando como culpa das manifestações de direita os confrontos que tiveram em São Paulo, né, e nós temos que cuidar o que nós vemos, o que nossos filhos veem, né, e cuidar com esses movimentos, porque os antifas eu andei pesquisando na internet, eles têm página, têm blogs,
convidam as pessoas para se tornarem antifas, né? E com propostas que muitos jovens podem querer cair e aderir. Então vamos olhar mais de perto o que nossos filhos, nossos adolescentes principalmente, né, estão vendo na internet. Tá? Era esse o aviso que eu tinha para hoje, né? Mais um aviso do que uma conversa, né? Espero que chegue a muita gente esse aviso, né? E vamos nos cuidar, vamos ser pacíficos, vamos ser ordeiros, mas não vamos ser bobos, certo? Era o que tínhamos para hoje, com paz no coração, com Deus no coração, né? Pedindo que Deus abençoe a todos nós, abençoe a nossa pátria e a nossa família, nos dando saúde, paz e sabedoria. Que assim seja, e até o próximo vídeo.